Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Jeep Commander Overland Turbo Diesel com novo motor 2.2. A gente vai citar tudo na avaliação completa, inclusive se vale a pena ou não comprar esse carro, se vale a pena esperar o novo modelo que já adianto que deve chegar em breve, ou se ainda é melhor levar algum dos seus concorrentes. Mas como esse aqui é o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o Commander Diesel para testar na prática quesitos como desempenho, o consumo de combustível, o conforto do carro. Lembrando que esse SUV tem 7 lugares, então esse é um ponto bastante importante, né, para um carro desse porte, desse segmento. Também falar sobre direção, isolamento acústico, enfim, conferir todos esses parâmetros. Como essa versão é recheada de assistências à condução, num vídeo dedicado a isso, a gente vai falar desses parâmetros que ajudam o motorista. Vamos mostrar aqui rapidamente o interior para vocês e vamos lá para a estrada conferir como que ele se comporta na prática. Estamos aqui começando o nosso trecho de estrada e para isso acabei de resetar o nosso trip de consumo B para a gente conferir então como que vai ficar essa média 100% rodoviária, lembrando o ar-condicionado ligado o tempo inteiro e o carro obviamente abastecido com diesel. Primeira coisa que eu gosto de falar é justamente sobre o conjunto mecânico. E nessa versão Overland a gente tem 3 opções de motorização. Você pode optar pelo 1.3 Turbo, que é a configuração mais acessível, também pelo 2.0 Turbo a gasolina, ou ainda por esse 2.2 Turbo Diesel, que inclusive é um motor novo. A gente já testou aqui no canal, por exemplo, a Ram Rampage Laramie, já com essa motorização 2.2 Turbo Diesel, é o mesmo conjunto. Então a gente tem aqui um motor de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível, rendendo uma potência máxima de 200 cavalos com 45,9 kg de torque. Antigamente, equipado com motor 2.0 Turbo Diesel, o Commander tinha 170 cavalos com 38,7 kg de torque. Então os números, tanto de potência quanto de torque, aumentaram consideravelmente. Junto com esse motor está associada a transmissão automática convencional com 9 marchas. E a tração desse carro, vale lembrar que ela é no mínimo 4x4 automática. Você não consegue bloquear o carro em 4x2, mas nesse modo automático ele vai ser prioritariamente tração dianteira, ou seja, só vai ligar as rodas traseiras quando ele julgar necessário. O que você pode fazer é usar o 4WD Lock aqui, que ele vai ficar sempre em 4x4, ideal para condições off-road, ou por exemplo o 4x4 Low, que seria o reduzido. Só que esse carro ele tem 9 marchas no total, então ele usa a primeira e a segunda marcha como se fosse uma reduzida. Essas relações são mais curtas. Ele não tem uma caixa de fato, então se tivesse uma caixa reduzida, seriam 18 marchas, 9 normais e 9 reduzidas. Aqui não, são 9 ao total. Então a gente pode dizer que é uma reduzida eletrônica. Agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Estou aqui a mais ou menos 110 km por hora, nem é uma velocidade muito alta, e me incomoda o tanto de barulho de vento que entra aqui na cabine. O de rolagem dos pneus, até porque esse asfalto é um pouco mais novo, nem fica muito evidente, mas o barulho de vento chega a incomodar. Para um carro que hoje está tabelado em R$315 mil nessa versão Overland Turbo Diesel, mais precisamente 314.490. Pelo menos esse carro não tem opcionais, até as pinturas, com exceção da Branco Polar, que é a única cobrada, todas as outras são gratuitas também, incluindo esse azul jazz aqui dessa unidade. Porém é um preço bastante elevado, né? Na avaliação completa a gente cita melhor se vale a pena ou não comprá-lo, mas é alto. E em razão disso eu esperava um isolamento acústico um pouco mais primoroso. A gente testou recentemente aqui no canal o Volkswagen Tiguan Allspace, na versão R-Line, e não que fosse muito melhor, mas eu tive a impressão de que lá o isolamento acústico é um pouquinho superior, sim. Agora, sobre a firmeza da direção, não é muito grande, mas também não é muito ruim. Mas ó, a gente percebe que a direção ela não é super direta, ela demora um pouquinho para apontar, mas também não é das mais anestesiadas possíveis. Então ela tá intermediária. Para um carro com pegada mais confortável, tá tudo bem. Agora vocês viram que ele balança bastante, né? Porque a gente está falando aqui de um SUV grande e com 7 lugares, então o porte é bastante avantajado e ele também tem uma boa altura em relação ao solo.
Mas enfim, a gente vai falar sobre dinâmica lá na nossa avaliação completa. Agora, falando um pouquinho de novo sobre a direção, ela não fica assim muito leve não. Ao contrário lá do Tiguan, por exemplo, ou de outros modelos da Volkswagen, que eles têm uma certa folga, digamos assim, onde ele é muito leve e depois ele fica mais rígido, aqui não, ó. O tempo todo ele é um pouco mais rígido. Isso garante uma impressão maior de segurança. Você parece que tem o carro um pouco mais sob controle. Quero falar um pouco para vocês sobre suspensão, ó. E quando a gente pega esses desníveis aqui no solo, a gente percebe que é um carro bastante confortável. Porém, eu esperava uma suspensão um pouquinho mais macia. O Commander, ele ainda é um pouco seco, um pouco mais durinho. E isso também nos bancos, tá? Os bancos não são assim dos mais confortáveis, eles são um pouco duros. Vocês podem até escutar eu batendo aqui no banco, né? Mais uma vez, comparando com o Tiguan, que a gente testou recentemente, lá tinha tanto os bancos mais confortáveis quanto a própria suspensão, ó. Mais uma vez, ó, a gente percebe que não que ele seja desconfortável, longe disso. Ele é sim confortável, mas para um carro dessa categoria, desse preço, acho que poderia ser ainda mais macio. Quero falar agora sobre consumo de combustível, visto que estamos chegando próximo ao pedágio, que é o ponto onde a gente encerra o nosso teste andando de forma tranquila, né? Depois do pedágio a gente pisa fundo para testar o desempenho, então lógico que vai afetar a média de consumo. Cito primeiro que esse carro pesa 1.943 quilos. Por mais que seja um SUV de 7 lugares, motor a diesel, tração 4x4, é um peso bastante elevado. Em comparação com o Tiguan, lá ele tem 1.794 quilos. Lógico, é a gasolina, não tem tração 4x4, mas o porte é muito parecido e também tem 7 lugares. Então eu esperava que esse carro fosse um pouquinho mais leve. Agora, sobre a média de consumo em si, cito para vocês que o Inmetro informa que na estrada com diesel ele faz 13,4 km por litro. Vamos conferir como que ficou a nossa média. Agora, se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo, porque assim como o próprio vídeo, é também gratuito, assim como hypar aqui embaixo, tá? Vocês não estão hypando os vídeos, então por favor, vai ali perto dos comentários, clica no botão de hypar, porque isso ajuda muito o nosso canal e é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos tão completos para vocês. Vamos aqui agora a média de consumo. A gente rodou 24,4 km, isso em 14 minutos aproximadamente, acabou de atualizar para 24,5. E o consumo 19 km por litro com o ar ligado o tempo inteiro. E o Inmetro fala 13,4. Ó, já atualizou aqui agora o consumo oficial 19,1 km por litro. Então é muito econômico esse motor 2.2 turbo diesel. E para um carro de quase 2 toneladas, ainda mais que você colocando o condutor e mais algumas coisinhas, vai passar facilmente ali das 2 toneladas. 19,1 por litro com ar ligado é realmente um consumo excelente. Commander, ao menos aqui na estrada, é muito econômico. Na cidade a gente já mostrou no nosso vídeo de consumo urbano também. Vamos agora ao nosso teste de desempenho. Esse carro não tem modo esporte, tá? Lembrando para vocês. 30 por hora, pé no fundo. Eita! Grita bastante, né? Afinal a gente tem um motor aqui a diesel. 90, 100 km por hora, 110 e 120. A gente pode dizer que o desempenho é interessante, viu? Ele não é surpreendente. Acho que faz falta, por exemplo, o modo esporte aqui, mas é um bom desempenho sim. Para vocês terem uma noção, esse carro acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e atinge 205 km por hora de velocidade máxima. Antes ele fazia em 11,6 segundos e também atingia 197 por hora, ou seja, números consideravelmente melhores agora. Vamos fazer uma retomada aqui de 100 km por hora, deixar baixar um pouquinho. 100, pé no fundo. Ó, demora um pouco para reduzir. Se tivesse o modo esporte, esse tempo seria menor e 120. Vocês podem ver que desempenho, principalmente aqui na subida com o ar-condicionado ligado, ele não empolga, tá? Mas ele também não é ruim, não dá pra dizer isso. Para um carro diesel e tudo mais, eu posso dizer que o desempenho é bom. Agora, se você comparar, por exemplo, com uma Amarok V6, a diferença vai ser bem grande, tá? E a faixa de preço ali não é muito diferente. Lógico, a proposta sim, mas é só para vocês terem uma noção ali do quanto esse carro é rápido ou lento. Agora, em comparação com o motor antigo, é realmente um desempenho muito melhor. E o ar-condicionado, ele rouba um pouco de potência da motorização também, vocês sabem bem disso, né?
Vamos fazer mais um teste agora a partir de 90. Embora seja subida, essa é uma situação real, tá? Pé no fundo. Ó, demorou ali para reduzir. Infelizmente ele não mostra a marcha que está engatada, 110 e 120. E o motor grita bastante porque o diesel já tem um barulho mais alto, né? Eu particularmente até gosto desse barulhinho do diesel. Falta aqui pelo menos mostrar as marchas que estão engatadas, né? São 9 velocidades e ali no painel você só tem o D de drive. Não informa se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ou nona. Marcha pra cacete, né? E também vale citar que as versões 2.0 turbo a gasolina tem ali uma tela de dados de desempenho nesse painel de instrumentos. Aqui na versão diesel não tem. Como é só uma questão de tela, de programação, acho que poderia ter também, mesmo não sendo a proposta esportiva. Modo esporte do câmbio também não tem, modos de condução de modo geral do carro, né, confortável, esportivo, também não tem. E a tração, como eu disse, ela é no mínimo automática. Então, a única regra, se você quiser mais desempenho, é só pisar fundo. Vamos fazer um último teste aqui, a 100 por hora, agora tá mais na reta, tá? Ó, mais ou menos 100 por hora. Vamos lá, pé no fundo. 110 e 120. Não é ruim não, né? Comenta aí embaixo, o que vocês acharam? Estamos aqui no final do nosso trecho rodoviário e vocês sabem, quem acompanha o canal, que eu gosto de citar como que ficou o consumo acumulado, ou seja, totalmente de estrada, mas incluindo aquelas aceleradas que a gente deu. A gente percebe que foram aproximadamente 37,1 km rodados em 26 minutos praticamente, e uma média total de 18,1 km por litro. Ó, agora atualizou para 18,2, tá? O Inmetro diz 13,4 e a gente fez ali na média andando bem tranquilo 19,1. Então caiu 1 km por litro só, não é assim muita coisa considerando as aceleradas que a gente deu. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Commander Overland Turbo Diesel é que ele é um carro bem gostoso para você viajar. Embora não seja assim super confortável, os bancos também poderiam ser um pouco mais macios, né, para te acomodar um pouco melhor, mas ainda assim é um carro bem gostoso nesse sentido. É espaçoso, tem um bom porta-malas, é 7 lugares, super econômico como vocês viram, e tem um desempenho também, digamos que suficiente, tá? Mesmo se você colocar mais pessoas, ele não vai ficar assim muito ruim, você não vai sofrer em ultrapassagens, por exemplo. Agora, faltam alguns itens de requinte a mais, como por exemplo, um resfriamento e aquecimento dos bancos, que alguns concorrentes possuem, um farol adaptativo, esse aqui é do tipo simples, não é nem projetor, e algumas outras coisinhas nesse sentido. Não que vá atrapalhar muito a sua experiência de viagem, mas para quem usa bastante o carro acaba fazendo uma diferença um pouco considerável. Então eu acho que ele só poderia ser um pouco mais refinado em relação ao preço. Mas ainda assim, posso dizer que com certeza o Commander Overland com esse motor turbo diesel é muito bom para viajar, sobretudo por conta da economia de combustível e o conforto de um modo geral, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o consumo acumulado entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Antes disso, lembro também que esse carro tem sistema de som Harman Kardon, não é assim o melhor que eu já vi, mas tem uma qualidade boa. Então para quem gosta de viajar escutando música, vai provavelmente se satisfazer aqui com o Commander também. Aqui no Trip de Consumo A, a gente pode ver o percurso inteiro desde São Bernardo do Campo. Foram então 79,9 km rodados, na verdade em 1 hora e 26 minutos. Acontece que esse painel fica contando o tempo, mesmo com o motor desligado, caso a chave esteja acionada, então ele já está ali em 1 hora e 34. O consumo esse não mudou desde que a gente chegou, tá? 16,8 km por litro, incluindo todos os trechos urbanos que a gente pegou em São Bernardo, em Jundiaí, em São Paulo, também todo o trecho de estrada, incluindo as aceleradas e o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Então, sem sombra de dúvidas, o Commander é um carro muito econômico com esse motor 2.2 turbo diesel. E nesse canal aqui eu não sou o único a dar opinião, então já que vocês agora já sabem a minha percepção sobre o Commander Overland Turbo Diesel, também quero saber de vocês, então comenta aqui sua opinião, principalmente sobre essas médias de consumo. Vocês gostaram, se surpreenderam, esperavam até mais? Acho que não, mas quem sabe, né? Enfim, comenta aqui a opinião de vocês nos comentários, e se você ainda não fez isso, deixa o seu like e se inscreva no canal ativando as notificações, porque a gente vai sempre ter muito conteúdo legal com esse carro, e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.